Não almejas viver, oh amigo, nesta nova Jerusalém. Quem não deseja, né? E estamos indo para lá. Pai, como é bom te servir, como é bom, Senhor, descansar nessa bendita graça, perdoadora, salvadora, sustentadora. Aqui estamos, Senhor, agradecidos, muito agradecidos pela salvação, pelos privilégios que o Senhor nos tem dado em Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. Quando eu digo nosso, eu e todos os irmãos, para compreender as Escrituras, para compreender a mensagem, para ver ela, Senhor, tal como o teu profeta havia. Pedimos que o Senhor nos ajude em tudo a sermos fiéis em nossa fé, no nosso ensino, e que possamos ir até onde Ele foi. Não ficar aquém, mas também não ir além, Senhor, que é até pior. Pedimos que o Senhor administra-nos nesta manhã em tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para vocês, bom dia para os que estão na internet. A nossa igreja, muitos irmãos, né, estão de férias, saíram por aí, tudo bem. Agora o duro é estar de férias aqui dentro de Chapecó, né? E não vir à igreja. Foi 2 ônibus de jovens, excursão para Betim, na reunião do EJM, é? Para mim poderia ser só JM. E eu tentei sexta-feira acompanhar e não consegui saber. Eu fui pelo YouTube, fui pela Voz do Pastor e não soube, viu, gente? Isso mostra como que a gente é bem versado nessa questão de internet. Mas muitos de vocês acompanharam? Nossa, muita gente, né? Garanto que acompanharam para ver a filha. Foi isso? Você olhou, irmão Clenoí? Ela foi? Ela estava direitinho? Conseguiu ver? Estava? É. Então, mas eu apoio essas reuniões dos jovens e, na verdade, isso pegou bem. Tem pegado. Eles vêm de todas as partes, até mesmo do exterior. E a coisa é puxada, a coisa lá não é para achar namorado ou namorada. Pode ser que dê umas olhadinhas pelos cantos dos olhos, mas a coisa é puxada ali, é mostrado, é visto. Eu lembro que o irmão Brana disse: eu quero criar os meus filhos perto das coisas do Senhor. O irmão Brana, ele ia, levava, ele procurava fazer com que a família acompanhasse as reuniões, fosse aonde Deus estava. Por isso ele é bem exigente, até mesmo que você tem que ir na igreja. Domingo não é dia de negócio, não é dia de jogar, não é dia de pescar. É um dia que você consagra para Deus, dedica ao Senhor. Então, o irmão Brana diz: eu quero criar minhas famílias, meus filhos perto, nestas coisas, nas coisas de Deus, perto das coisas. Então ele levava, ele procurava, apoiava, e eu penso que é um dinheiro bem gasto. É quando a pessoa vai nas reuniões, vai, frequenta. A gasolina está cara. Ora, se uma fé depende de gasolina para ir,
ouvir a palavra que aumenta a fé, aí que a pessoa tinha que gastar mais, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então vamos abrir nossas Bíblias. Chegou o momento da gente começar o 7º selo, ler o 7º selo. Ele é muito pequeno, a leitura é capítulo 8, e até mesmo a brincadeira baldosa, né? De que mulher não vai para o céu, não tem mulher lá, porque... E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Diz que elas não aguentam ficar meia hora caladas. Desculpa. Então, mas aqui o 7º selo é isso. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Quer dizer, não chegou meia hora, quase por meia hora. Sentai-vos. Eu ia simplesmente fazer uma leitura corrida do 7º selo, mas me veio ao meu coração ir mais devagar. Mas eu quero dar prioridade, entende, por o menos de comentário possível, e não quero alterar, eu quero deixar como está, mas algumas coisas a gente tem que observar para que você, ao ouvir a leitura, esteja bem sintonizado com a pregação, com o ensino sobre o 7º selo. Primeira coisa, eu creio que, como diz as Escrituras, Apocalipse capítulo 10, verso 7, que todos os mistérios foram dados ao 7º anjo, que é o mensageiro da 7ª era da igreja. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, será revelado todos os segredos. Isso é uma promessa de Deus, e Deus não costuma, nunca fez, deixar nada para trás. Então, como crente, devemos crer que tudo que tinha que ser aberto, foi mostrado, aquilo que nós temos necessidades. Porque aquilo que nós não temos necessidades de saber, isso pertence a Deus. E o que Deus mostra-nos para nós é com um objetivo, para que obedeçamos a sua palavra. Deuteronômio 29, verso 29. As coisas ocultas pertencem a Deus. Então não procure se enxeretar ali. Não é para você. Ele ainda não mostrou, mas aqui ele mostrou é para nós e nossos filhos, para que obedeçamos. Então, preocupar com aquilo que ele mostrou. Então, e nunca deixar com que a curiosidade, entende, leva a pessoa a ficar supondo e acha que é isso, e acha que é aquilo, e termina o quê? Caindo naquele pecado, que é uma grande advertência na Bíblia: quem tirar ou acrescentar, será tirada a sua parte da árvore da vida, que é Cristo, né? Então, ao pecado por omissão, tirar, e por acrescentar. Nós devemos ter muito cuidado para permanecer ali. Se não entende alguma coisa, porque ninguém entende tudo, senão você simplesmente deixa isso quieto. Se tem que resolver, resolva através da oração, não da escrafuchação, ficar escrafuchando, fuçando igual tatu, entende? Fuça aqui, fuça ali, igual porco. Não.
Aprenda a resolver os teus problemas, aprenda as coisas através da oração. E aquilo que é necessário, como diz o Mombrana, Deus pode deixar uma pessoa, sem cego a respeito de certas coisas, até que chega o tempo que ele tenha necessidade daquilo. Então, é preciso descansar nisto, que Deus não vai esconder nada. Pelo contrário, a natureza dele é de um pai, é se abrir. A natureza dele é para atender os seus filhos, ver seus filhos com saúde, com alegria. Então, quanto mais a pessoa pensa, quanto mais a pessoa espreme seus miolos e quer uma resposta de certas coisas, como diz o irmão Brana, mais ela vai se afastar. Ela vai se afastar. E o pior de tudo é quando se tem o quadrinho montado na cabeça. Pessoa, ela resume a Bíblia ou as mensagens só para ver aquilo que concorda com suas conveniências, o seu quadradinho. Entende? E Deus não trabalha dentro do quadrado de quem quer que seja. Deus não faz isso. Então, são essas coisas. Eu quero começar. E o sétimo selo, propriamente dito, ele começa no parágrafo 229. Você diz, mas pastor, ele não começa no parágrafo 1, o sétimo selo? Não, ele começa no 229. Daqui, ó, que veio lá do José Brana. Esses livros. Então, o que foi antes? Antes, o irmão Brana recordou os selos, o primeiro, o segundo, ele vem comentando. E ele faz vários comentários. Então, você vai ver isto no primeiro selo, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ele comenta, daí ele diz, agora vamos ler o selo, vamos entrar, vamos ver o que foi revelado. Então, eu quero tomar a parte propriamente dentro do sétimo selo. E outra coisa, antes de começar a ler, é preciso obedecer às pontuações. É preciso andar com cuidado. Por exemplo, vamos começar a ler. Agora abriremos, agora no versículo 8. Versículo 1 do capítulo 8, verso 1 de Apocalipse. Sei que vocês estão cansados, mas agora somente tentem ouvir só por alguns minutos agora. E o Deus do céu nos ajude, é a minha oração. Quer ver? Vou mostrar a vocês, eu vou ler, entende? Para que você pegue as coisas, como disse o irmão Brana. 231. Devemos nos lembrar que este sétimo selo, não é os 7 selos, este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Pode ver que tem uma vírgula, é o fim do tempo, dá uma paradinha, de todas as coisas. Às vezes alguém diz, é o fim do tempo. Se você pôr um ponto, aí vai ficar como o fim mesmo. É o fim do tempo de todas as coisas. Aí você pergunta, que coisas? Diz o irmão Brana, isto mesmo.
as coisas escritas no livro dos 7 selos. Que coisas? As coisas escritas no livro dos 7 selos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selado do plano de redenção desde antes da fundação do mundo. Tudo é consumado. É o fim. É o fim do mundo que está se debatendo. Quer dizer, é o fim dessa coisa aí. É o fim da natureza que está se debatendo. É o fim de tudo. Aí. É o fim das trombetas. É o fim das taças. É o fim da terra. E até mesmo o fim do tempo. O tempo acaba. A Bíblia disse que sim. Mateus capítulo 7, capítulo 10, do verso 1 ao 7. O tempo acaba e o anjo disse: o tempo não será mais. Quando isto, nos dias desta grande coisa acontecer. Tudo acaba neste tempo, no fim destes 7 selos. É o fim da era da igreja. É o fim do 7º selo. É o fim das trombetas, que é para Israel, né? É o fim das taças, que são as pragas. E até mesmo conclui a introdução ao milênio. Isto está no 7º selo. Então, é o fim do tempo para quê? Terminar as eras da igreja, terminar a tribulação. É o fim disso aí. Não é que o tempo termina, porque é o fim da introdução do milênio, para a introdução. E o milênio é um tempo, é 1000 anos. Então, e o tempo não será mais. Em outras traduções diz, não haverá mais demora. A maioria das traduções diz que não haverá mais demora. Então, vocês entenderam? É o fim de todas as coisas. Você pergunta, que coisas são essas? É o fim deste mundo, é o fim é o fim dessas coisas. É o fim do tempo. Que tempo? O tempo destas coisas. Vocês estão entendendo? Posso continuar? É exatamente como soltar um rojão no ar. E esse rojão explode aqui, e ele sobe e então explode novamente, ele solta 5 estrelas. Uma destas estrelas explode, mais 5 estrelas rebentam dela. E então uma dessas estrelas explode, e mais 5 estrelas rebentam dela. Veja, desaparece gradualmente. Isso é o que? O 7º selo. Ele simplesmente termina o tempo para o mundo. Ele termina o tempo para isto, ele termina o tempo para aquilo, ele termina o tempo para isto, ele termina o tempo. Tudo simplesmente termina neste 7º selo. Quer dizer, o plano da salvação se conclui. E quando se fala o plano da salvação, é o que Deus tinha em mente antes da fundação do mundo. Entende? Quando Adão e Eva caiu, o Cordeiro mostrava um plano da salvação. Abraão quase matou seu filho, mostrando que Deus sacrificaria seu filho. É o plano da salvação. Deus mandou Moisés com a lei, está dentro do plano de Deus.
cada profeta com a sua mensagem. Quando Cristo veio, ali estava, tudo se resume nele, tudo apontava para ele. A mensagem de Paulo para os gentios estava na mente de Deus, é o plano de Deus. A mensagem que Deus deu através do irmão Branham, trouxe, é o plano da salvação, o plano da salvação com Lutero, com Wesley, entende? Tudo que Deus fez estava já dentro desse plano, entende? E mesmo se você quiser amildar isto, é o plano da salvação contigo. Você veio de um lugar, foi para outro, alguém, vamos dizer, o irmão foi morar lá perto, porque era o plano de Deus te alcançar através do testemunho daquela pessoa. Quer dizer, é tudo. É o plano da salvação. Entende? Está no plano da salvação as virgens nécias, está a noiva. Entende? Está a Israel, agora no período da tribulação. Então, vocês entenderam que é o plano da salvação? É tudo aquilo que traz aqueles que estão destinados a ser salvos. Amém? Agora, ele diz que é coisa como soltar um rojão. Ele estoura, solta 5 estrelas, é igual aqueles foguetes, né? Aquela coisa que sai, fogos de artifício. Dali sai mais 5, mais 5, mais 5. Eu pergunto a vocês, como que uma pessoa pode dominar tudo? Estourou 1, estourou 5. De cada 5 mais 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, se cada um solta mais 5, são 125. 125 mais outro estouro, vai para quanto? Você vai dominar toda a área. Hã? Você vai controlar toda a área para dizer eu tenho tudo. Por isso que há pessoas que são mais versados, entende? Faz uma trilha dentro de todas essas revelações. Entende? Vai por aqui, pega. O primeiro tem que ser pego, o segundo pode pegar, o terceiro até que vai lá, um pouco. Mas do quarto para frente, então, é uma presunção alguém pensar que sabe tudo. Laodiceia é que sabe tudo e não precisa de nada. Esse é um espírito laodiceiano. Não quer dizer que você não pode ser tentado por esse espírito, está caído esse espírito. Ninguém, diz o profeta, nunca sabe tudo. Houve perguntas feitas a ele e ele respondeu, não sei. Note, a abertura deste selo foi tão grande que o céu foi silenciado por ele. Em silêncio por meia hora. Agora, ele é grande. O que é ele? Foram silenciados os céus. Não houve nada que se moveu por meia hora. Agora, meia hora pode não ser muito se você estiver se divertindo. Mas no suspense entre a morte e a vida, pareceu um milênio, foi tão grande. Quer dizer, demorou, essa meia hora foi puxada. Jesus nunca o mencionou, nenhum dos demais. Nem Jesus entrou nisso, nem os apóstolos. João não pôde escrever dele, não. Ele foi proibido de escrever aqui.
Veja, há apenas apenas, ele não o escreveu, porém, isto é silêncio. E os 24 anciãos que se achavam perante o Deus lá, tocando suas harpas, eles pararam de tocar suas harpas, os anjos silenciaram seu cântico no céu. Pense, os santos querubins e serafins que Isaías viu no templo, com 6 conjuntos de asas, ou 3, 2 sobre o seu rosto, 2 sobre os seus pés e 2 voando. E dia e noite eles estão perante Deus cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E até quando dirigiam-se para dentro, ou entrava no templo, os umbrais do templo se movia com a presença deles. E estes santos serafins se calaram. Anjos pararam de cantar. Ufa! Voando na presença de Deus, cantando: Santo, Santo, Santo. Eles se calaram. Nenhum anjo cantava, nenhum louvor, nenhuma cerimônia de altar, nenhum nada. Houve silêncio, silenciado, silêncio absoluto no céu por meia hora. Então ali não houve nem mímica. Não houve. Quer dizer, foi uma hora de suspense, né? Toda a hoste do céu ficou em silêncio por esta meia hora, quando o mistério deste 7º selo no livro da redenção foi aberto. Pense nisto, mas ele foi aberto. O cordeiro abre. Sabe de uma coisa? Eles ficaram em reverência, por isso eu creio. Eles não sabiam e ali estava. Eles simplesmente pararam. Mas você observa o profeta dizendo que Jesus abriu. Porque você vê lá, abrindo o primeiro selo, eis a voz, vem ver, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, foi aberto. Agora você tem que entender isto. Abrir é uma coisa. Eis um cavalo branco e o cavaleiro sobre ele tinha um arco, mas não tinha flecha. Entende? Tudo é simbolismo. Abrir é uma coisa. Agora, aquilo se cumprir é outra. Nós temos que entender o que se cumpriu e o que foi aberto e não se cumpriu ainda. Vou dar um exemplo. Só estou ajudando vocês a ver a coisa. O 5º selo foi aberto? Me responda, foi ou não foi? Almas debaixo do altar. Quem? Judeus, Israel. Mas ele já se cumpriu todo? Ainda faltam 144 mil. O 4º selo, que é para este tempo, ele foi aberto? O nome do adversário é morte. Ele não teve esse nome nos outros 3 primeiros selos, mas aí está. Foi aberto? Mas eu pergunto, ele se cumpriu todo? Vamos lá, gente, não tenha medo não. Não. É o do nosso tempo. Ele não termina com a era da igreja. Porque tem que se revelar o homem do pecado, o filho da perdição, depois que a igreja se vai.
Entende? Agora, o primeiro selo foi aberto, o segundo, o terceiro, o quarto? Foi ou não foi? Se cumpriu ali? O primeiro é o anticristo. É certo? Cumpriu ou não cumpriu? O primeiro. O segundo? Se cumpriu. Quer dizer, ele foi aberto e se cumpriu. E hoje esses 3 primeiros selos estão se unem formando o quarto. O 6º selo foi aberto. É o selo da tribulação. Mas se cumpriu a tribulação? E o profeta diz aqui que o cordeiro o abre. Entende? Agora não é porque abre e eu não posso ver com clareza igual os demais. Eu não vou dizer, não vou ser tonto dizer, está fechado, alguém tem que vir para abrir. Isso é o que dá margem para abeiudos por aí se meter e que se fazer o 8º e vir com interpretações. Entende? Por quê? O que é isso? Agora, nenhum de nós sabe, mas eu vou lhes dizer, na minha revelação disto. Quer dizer, o irmão Branham, ele vai falar da revelação dentro disso, como ele vê, como Deus lhe mostrou. Ele ficou no quartinho ali, durante todos esses dias. E às vezes o anjo do Senhor vinha de manhã, às vezes vinha à tarde, às vezes vinha pouco antes do começar o culto. E mostrava para ele o que era aquele selo. Era 7 anjos, cada um trazendo um selo. E o irmão Branham diz que aquele 7º anjo, mais brilhante, via como mais importante, era o anjo que tinha o 7º selo. Entende? Em outras palavras, representado no mensageiro. Vocês estão entendendo? Não é o irmão Branham. Entende? Aquele 7º anjo ali da constelação, não. Não é uma teofania dele, não. Ele tinha mensagem. Para o anjo da 7ª era a mensagem final. Daí o irmão Branham diz assim, por quê? O que é isto? Agora, nenhum de nós sabe, mas eu vou lhes dizer a minha revelação disto. E aí, agora, não sou propenso a ser fanático. Se sou, não estou ciente. Veja, eu não sou dado a coisas tais como atitudes irresponsáveis e coisas imaginárias. Eu gosto disso. Eu tenho dito algumas coisas que podem ter sido um tanto estranhas para algumas pessoas. Mas quando Deus se aproxima por trás disso e o vindica e diz que é a verdade, então essa é a palavra de Deus. Está vendo? Pode parecer estranho. Dessa maneira, está vendo? E agora, tão certo como me encontro, ele vai começar a falar dessa revelação dele. Tão certo como me encontro na plataforma esta noite, eu tive a revelação que revelou. Está de maneira tríplice, que falarei a vocês pela ajuda de Deus, de uma parte disso. Quer dizer, ele vai
tocar uma parte daquilo que Deus lhe falou. Uma maneira tríplice, ele diz, vou falar de uma parte. Porque a outra parte, ele disse que ele ouviu tal, mas daí aquilo se escapou. Entende? Então, há algo, por isso que aí que está o grande dilema. Em nenhuma outra ponto da mensagem ou dos selos anteriores há divergência. Mas quando chega no 7º, cada um quer revelar, falar aquilo que o profeta não falou. Vocês estão compreendendo? Passemos a isto. Primeiro, aqui está a revelação para começar o que eu quero lhes contar. O que é isso? O que acontece é que esses 7 trovões que ele ouviu soar e foi proibido de escrever, quer dizer, João, né? É isso que é o mistério que se encontrava atrás desses 7 trovões consecutivos retumbando. Olha bem, esses 7 trovões que ele ouviu soar e foi proibido de escrever, é isso que é o mistério que se encontrava atrás desses 7 trovões consecutivos retumbando. Agora, por quê? Provemos isto. Por quê? É o segredo acerca do qual ninguém conhece. João foi proibido de escrever acerca dele. Até mesmo de escrever um símbolo acerca dele. Por quê? Foi por isso que não houve atividade no céu. Poderia revelar o segredo. Estão vendo agora? A congregação diz amém. Se isso é tão grande, tem que ser incluído, porque tem de acontecer. Mas quando os trovões, agora note, quando os 7 anjos saíram para tocar suas trombetas, houve um trovão. Quando Israel foi ajuntado, houve uma trombeta. Quando o tempo não será mais, a última trombeta, um trovão. Mas aqui são 7 trovões consecutivos diretamente em sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse número perfeito, 7 trovões em sequência soaram, emitindo exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consecutivos. Então, os céus não puderam escrever isso. Os céus não podem saber acerca disso. Nada mais, porque não há nada em que se basear. Foi um tempo de relaxamento, quer dizer, silêncio, né? Foi tão grande que foi mantido em segredo dos anjos. Agora, por quê? Quer dizer, por que esse tanto segredo? Por que o 7º é só o silêncio? O que é isso? Se Satanás se apoderasse disso, ele poderia fazer grande estrago. Aí está uma coisa que ele não sabe. Agora ele pode interpretar qualquer coisa que ele queira e personificar qualquer tipo de dom. Espero que você esteja aprendendo. Mas ele não pode saber disto. Nem mesmo está escrito na palavra. É um segredo total. Os anjos, tudo mais, se calaram, se fizesse um movimento, poderia revelar alguma coisa. De modo que simplesmente se calaram. Pararam de tocar harpa. Tudo parou. 7. O número perfeito de Deus. 7.
exatamente em sequência, 7 trovões soaram, um logo atrás do outro, como se estivesse soletrando algo. Note, nesse tempo, João começou a escrevê-lo. Ele disse, não escrevas. Jesus nunca falou dele. João não pôde escrever. Anjos não sabem nada acerca dele. O que é isto? Agora ele vai dizer, o que é isto? É a coisa que Jesus disse, até os anjos do céu não sabiam nada acerca disto. Está vendo? Está vendo? Ele não sabia. Ele próprio disse, somente Deus saberia disso. Você vai até Mateus capítulo 24, do verso 36 ao 42. Você vai encontrar Jesus dizendo o quê? Aquele dia e hora, o quê? Ninguém sabe. Nem o Filho do Homem, nem ele próprio não sabia. Nem os anjos. Irmãos, então vocês vejam, há um silêncio. Não se vê nenhuma pista ali, nenhum símbolo, nenhuma voz anunciando o que há por ali. É um silêncio. Agora, de uma maneira como um paradoxo, né? O próprio silêncio revela alguma coisa. É o que Jesus está dizendo, que ninguém sabe, nem ele sabia, nem os anjos. É um segredo completo. Quer dizer, o próprio silêncio mostra, daí o Mombrana aponta para Mateus 24. E aquele dia e hora é o quê? É a vinda dele. É a vinda dele ou não é? Eu não vou ler a Bíblia, mas vocês podem ler. Nesse Mateus 24, 36 ao 42. Mas ele nos disse que quando começássemos a ver estes sinais aparecendo, agora vocês estão conseguindo entender? A congregação diz amém. Muito bem. Notem, começássemos a ver estes sinais aparecendo, estão vendo? Jesus disse o quê? Quando vocês verem esses sinais, levantai o quê? Porque a vossa redenção se aproxima. Se Satanás pudesse se apoderar disso, se você quer que alguma coisa aconteça, agora você terá que aceitar minha palavra quanto a isto. Se estou planejando fazer alguma coisa, eu sei que não devo contar a ninguém. Não que essa pessoa vá contar, mas Satanás ouvirá. Está vendo? Ele não pode ficar sabendo disso ali no meu coração, enquanto Deus o mantiver guardado pelo Espírito Santo, de modo que isto está entre eu e Deus. O irmão Brando, ele disse que ele levaria segredo para o túmulo. Ele levaria segredo. Vocês vão ver ele falar isso. Entende? Aqui está ele dizendo que o que Deus mostrou ali, que ele não pôde, o Satanás não pode saber. Por isso que o irmão Brando, ele não pôs tudo em cima da mesa e disse, isto é isto. Ele dizia, até aqui é onde eu posso ir. Quer dizer, a coisa ficou meio em suspense. Ficou meio em suspense. Ai, a vinda do Senhor.
Mas mesmo assim, há a parte tríplice. E a gente que quer explicar, nós devemos ir aonde o profeta foi. E eu não tenho dificuldade se ele disser, isso não te compete. Eu não vou ficar emburrado. Jesus disse para aquele irmão ali em Atos 1, 8, não vos compete saber as estações e o tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que vocês precisam agora é receber o Espírito Santo. Então, enquanto Deus o mantiver guardado pelo Espírito Santo, de modo que isso está entre eu e Deus, está vendo? Ele não pode saber nada a respeito até que você o fale. Então ele ouve e tenho tentado. Digo às pessoas que farei tal e tal coisa, e observe o diabo interferir de todas as formas que puder, para chegar lá, veja, para me derrotar nisso. Mas se recebo a revelação de Deus e simplesmente não digo nada a respeito, então é diferente. Ele está nos dando aqui uma lição, um exemplo. O diabo ele não pode saber o que você está pensando. Mas ele tem o ouvido ali, bem afiado, para ouvir o que você pensa. Porque o que falamos são coisas que primeiro pensamos. Então, se você tem algo, guarde segredo. Porque se você expressa, aquilo você vai ter que enfrentar a luta, o diabo vai jogar tropeço, a coisa vai ficar pior. Vai piorar. Agora, guardar segredo que é o problema, né? Lembre-se, Satanás tentará personificar. Ele tentará personificar tudo o que a igreja fizer. Ele tem tentado fazer. Nós notamos isto através do anticristo. Mas esta é uma coisa que ele não pode personificar. Não haverá mímica disto, veja, porque ele não conhece isto. Não há maneira de ele conhecer. Isto é a terceira puxada. Isto é a terceira puxada. Agora, a terceira puxada, aqui ele diz que isto, ele está falando que é de uma maneira tríplice. Mas ele não diz que essa terceira puxada, a primeira, segunda, terceira, é o que é o tríplice. Ele não fala isso. Então, deixemos quieto. Eu já ouvi pessoas dando palestras, pastor, dá uma palestra, muito bonito o quadro, e outra palestra depois e aquilo fala diferente. No mesmo assunto, se contradizendo. Isto é a terceira puxada. Ele simplesmente não sabe nada a respeito. Está vendo? Ele não entende isto. Mas há um segredo que está debaixo disso. O irmão Brana bate no púlpito uma vez. Glória a Deus nas alturas. Nunca poderei pensar da mesma maneira o resto de minha vida. Quando eu vi. Agora, não sei o que, eu não sei o próximo passo ali, mas não sei o que, como interpretar isto. Não demorará. Eu tenho anotado aqui quando aconteceu, se você puder ver aqui, pare, não vá mais adiante do que isto aqui. Eu não sou propenso a ser fanático, só estou dizendo a verdade. Quer dizer, uma parte do sétimo selo.
ele disse, ele teve aquela vislumbre, né? Em outras vozes, se não me engano. E ele entendeu, mas um relapso, ele disse, e aquilo não pude pegar. Não pude ver completamente. Então você vê que há coisas dentro do sétimo selo. Eu não quero querer dizer, se o próprio profeta não dizer que ele queria dizer isso. Que ele foi mostrar, que eu não quero. Quem sou eu? E quem é quem para querer ocupar esse lugar? Vocês estão entendendo? Agora, quando ele diz é a vinda do Senhor, mesmo dentro dessa vinda nós temos aquele processo, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E quando se diz Jesus já veio, eu vou repetir aqui o que falamos no domingo passado. Você está dizendo que aquelas três coisas já aconteceu. Já aconteceu o alarido, já terminou, já aconteceu a ressurreição e já aconteceu a transladação da igreja. Quando diz que Jesus já veio. Agora eu vou repetir o que falamos também. Na palavra não é vir, há diferença entre aparição e vinda. O profeta nos explica isso várias vezes. Aparição é uma manifestação, que na verdade é uma vinda, mas uma vinda espiritual. Entende? É uma vinda espiritual. Deus veio com Lutero e revelou, veio. Mas não é uma coisa literal. Deus veio e te salvou, Deus veio e te abençoou e te curou. Veio. Em um certo sentido, é uma vinda espiritual. E toda manifestação, toda coisa espiritual, sobrenatural, ela é uma vinda. Por exemplo, aquela nuvem é uma vinda de manifestação de Deus. Não materialização. Porque Deus não se materializou no William Branham. Se encarnou, então o William Branham seria Deus. Você só vai encontrar Deus se encarnando em Jesus Cristo. Por isso Jesus é Deus. Eu volto a lembrar daquele grande mestre, entende? Para mim, entre aspas, que Joquebed balançava a palavra do seu dia. Moisés, né? A mãe de Moisés. Que Maria balançava a palavra. Isso é certo. Porque o verbo se encarnou. No princípio era o verbo está com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. E que ela, a mãe do irmão Branham, chamava ela, embalava aquela palavra. Isso quer dizer, se encarnou. Nunca você vai ver a Bíblia dizendo que Deus se encarnou em um homem fora de Jesus Cristo. Porque aonde Deus encarna, aquela pessoa é Deus. Deus só se encarnou uma vez. Jesus, por isso Jesus é Deus, porque ali está Deus. Agora, se eu disser que Deus se encarnou em William Branham, por isso que é o novo nome de Deus aí para alguns. Estão vendo tonterias? Mas ao falar essas coisas, não estou dizendo que eu sou um expert nessas coisas. Não, não, irmãos, estou longe disso. Mas eu gosto de ler com cuidado e com prudência, para não ir além e não ficar aquém.
É bom a gente andar com os pés no chão, não é certo? Então, pare, não vá mais adiante do que isto. Mas você se lembra do sapatinho? Nós estudamos esses dias tudo isto. Falamos da cronologia, falamos da terceira puxada, entende? Das 3 puxadas, que começou aquela ali, 55. Nós falamos da espada caindo na mão, vá para o oeste. Entende? Por que eu falei tudo aquilo? Antes de nós chegarmos aqui, quando ele diz, você se lembra do sapatinho? É aquela visão dele pescando, que logo depois ele viu ele tentando empurrar uma coisa grossa, um cadarço grosso, no furo de um sapatinho de bebê. E a voz disse, não, que chamou de bebês pentecostais, isso não é para bebês. Quer dizer, esses ensinos. Mas você se lembra do sapatinho que sempre tentava explicar como que a alma ficava ao lado de tal e tal, e a consciência interior e todo esse tipo de coisa? O que só fez começar um grande número de personificações por causa disso. Como eles têm de pegar na mão e segurar as pessoas e ter vibração, todos tinham uma vibração nas mãos. Deixa eu explicar. O irmão Branham, ele tentava explicar como funcionava a vibração. Sempre ele estava preocupado. E o anjo disse, veja, você criou tantos personificadores. Dali um pouco tinha gente, entende, com a mão cheia de óleo, pingando. Bola de fogo nas costas. E havia todo tipo de coisas. E o anjo disse que eram personificações. Sempre o verdadeiro sai primeiro. Lembra que Moisés saiu primeiro? Depois veio James e Jambres pondo aquelas varinhas e fazendo cobra. Ó. Moisés teve que ficar parado. O que ele podia fazer? Deixa Deus agir. Dali um pouco a cobra de Moisés começou a comer aquelas outras. Faraó só pensou que Moisés era o mágico mais poderoso, por isso que ficou com o coração endurecido. Então vocês vejam, sempre as personificações vêm depois. Eu vou dar uma paradinha aqui nisso, irmão. A nossa fé, ela não deve e não pode de forma alguma estar dependendo de sensação, de emoção. Entende? A nossa fé está nas Escrituras, no Calvário, o que Deus fez por nós. Não é, eu sinto que eu sou salvo. Não. É o sangue que nos salva. Eu não sinto que eu sou salvo. Você tem que crer o que Deus fez por você. Se você deve ali no mercado, uma quantia, vamos dizer, eu vou lá e pago, e você fica, eu não sinto que aquela dívida foi paga. Gente, foi ou não foi? Se sente ou não sente? Se a nossa fé depender de sentidos, você vai ficar igual um pica-pau voando. O dia que amanhece bom, hoje estou bem. A hora que a coisa não está bem, Jesus, não vem hoje não, porque eu não estou bom. Irmãos, a fé não depende dos sentidos, de sentimentos. Ela depende do que Deus falou, e nisso você crê, você toma, seja de noite, seja que você esteja num bom tempo, um dia, você simplesmente segue. Agora é bom ter sentimentos. É bom sentir a presença de Deus, é bom sentir, mas lembre-se, os pentecostais aqui depende
dessas coisas. Eles não dependem da Bíblia. Eles dependem se eu arrepiei, se chorei, se me emocionei. Essa coisa de mover do Espírito, tá bom, o mover do Espírito, mas a tua fé vai depender só do mover? Ah, eu chorei, Deus estava ali. Então lá na funerária, Deus está lá, porque as pessoas estão chorando ao redor dos defuntos. É preciso calibrar coisas, centralizar. Não sejamos crianças, levados por todo vento de sentimento e por cada coisa, novidade que aparece por aí. Então, irmãos, é preciso ser maduro. Jesus comparou o povo do seu dia como criança. Parece criança na praça. Cantamos lamentações, não choraste. Tocamos flauta e não dançaste. Quer dizer, vamos ver aqui. Por isso que o Montbrand diz, vocês se lembram de sapatinho? Vocês se lembram disso? Vocês se lembram quando ele me levantou lá e disse, esta é aquela terceira puxada e ninguém a conhecerá? Vocês se lembram disso? A espada caiu na mão, esta é a tua terceira puxada, a revelação da palavra. Que veio por William Branham. Essa coisa é muito bonito. Eu vou pôr aqui uma pequena crítica. Deus me ajude, às vezes eu sou até demais, né? Você acha qualquer porcaria, desculpa a expressão, que surgir dentro da mensagem, eles vão dar um nome diferente? Não, vai chamar de revelação. E se você é eleito, você vai ter essa revelação. Você tem que ter. E aí é onde entra a história do rei pelado. Quer ser sabido? Você acha que vão usar nomes? Não, vão usar revelação da palavra, revelação. Não é da palavra, é da ideia. Abertura da palavra. Você é profeta para abrir a palavra? Ou ela foi aberta? Eu creio que ela foi aberta. Essa é uma porta que tem que estar fechada. Quando a mulher ela concebe, o seu ventre fecha para outra semente. Não há mais semente ali. Quando você tem que o teu ventre está fechado ao redor daquilo que Deus te deu, a genuína palavra. Então, vem que vier, isso não vai alterar. Agora, quando a pessoa está embalado na dúvida, ela está tentando se agarrar igual uma pessoa náufraga. Qualquer pedaço de pau passa ali, qualquer coisa, ela se agarra. Entende? Se agarra. Está em desespero. E quem for acudir não souber lidar, olha aquela gente que lida ali com os banhistas, como chama? O socorrista, salva-vida. Eles são treinados para chegar ali. Por quê? A pessoa está em desespero. E quando, se não souber como chegar, por onde o lado, há um jeito de ajudar. Não é chegar lá e abraçar, morre os dois, porque abraça e não solta. Abraça e não solta mais. O desespero leva a isto. Então, você quer ajudar? Ajuda até onde pode. Entende? Mas não vai querer ser o que você não é, não sabe. Vai
Alguém já passou aperto aqui com isso? Quase afogou? Alguém te segurou e... Já? Não é fácil. Entende? Eles têm as técnicas deles, acho que eles não se aproximam, chega de fora ou por detrás. Sei lá como é que fazem, né? Nem quero saber. Agora, espiritualmente, é outro caso. Aí já é ministério, aí é Deus que capacita, é Deus que faz as coisas. Se você não tem essa graça, fica quieto. Não se meta em onde não se deve meter. Curiosidade todos nós temos, mas você tem que ser dono da tua curiosidade, controlar ela. Entende? Controlar, saber. Isso me edifica, isso me ajuda. Querer saber da vida alheia, o que passa dentro da casa alheia, para que é isso? Você pode ajudar, fazer alguma coisa? Se vem a ti é uma história, mas você ir lá, querer tomar chimarrão só para especular e querer saber mais? Ora, a cabeça da gente já está cheia de tanta coisa, para quê? Se incomodar mais? É isso, irmãos. Prudência não faz mal a ninguém, é como chá homeopático, né? Não faz mal a ninguém. Terceira puxada. Visões nunca falham, elas são perfeitamente a verdade. Agora note, lembre-se da visão da constelação, disso tudo nós tratamos. Eu queria ler o 7º selo, mas quando eu vi essas coisas, eu falei, vou ter que estudar antes essas coisas. A constelação, Charlie, aqui está. Algo acontecendo. Eu lhes disse essa semana que vocês têm estado em torno de vocês, mas gostaria de saber se notaram. Lembram-se da constelação da visão dos anjos? Quando parti daqui, ele estava em Jeffersonville, para ir a Arizona, a igreja diz amém. Vocês se lembram disto? Note, houve somente um grande estrondo de trovão. E 7 anjos apareceram. Quando ele estava ali caçando, baixou, tirou o carrapicho, depois foi para correr, cercar os porcos e avisar os irmãos que está certo. Um estrondo de trovão, 7 anjos apareceram. Eu quero repetir. Ele disse como vindo da eternidade. Aqueles 7 anjos, por um instante, se materializaram. E o tomou, aquele poder, não que eles puseram a mão nele. E depois que volte para o leste, os selos serão abertos, entende? As coisas serão reveladas. Ele diz que ele, daquele lugar ele observou e viu ele subindo e formou aquela nuvem, não aquela da foto, mas uma igual que ele viu. Os fotógrafos não viram. Como que ele estaria no meio da nuvem se ele disse que ele estava olhando ele subir? Tá. Lembre-se, tá? Vocês se lembram que horas são, senhores, quando ele pregou em Jeffersonville, antes de ir para o Arizona? Vocês se lembram disso? Houve somente um grande estrondo de trovão e 7 anjos apareceram, está certo? Um estrondo de trovão, 7 anjos apareceram. Apocalipse 6:1. E vi o cordeiro quando tinha aberto o primeiro selo, e olhei,
E ouvi um dos 4 animais que disse, como em voz de trovão, vem e vê. Notem, um trovão. 7 mensagens que foram seladas e não podem ser reveladas até o último dia desta era. Quer dizer, o primeiro selo, o segundo selo, tudo foi revelado agora, no fim. Estão vendo o que eu quero dizer? Agora, notaram a parte misteriosa desta semana? É isso. Isso é o que foi. Não foi um ser humano, um homem. Foram os anjos do Senhor. Vocês lembram que estudamos aqui, aqueles passarinhos pequenos, primeira puxada, depois aqueles pássaros maiores como pombas, segunda puxada, mas a terceira foi o quê? Anjos, que veio a ele e disse para ele voltar e que seria aberto. E o 7º anjo era o mais importante, porque ele diz, ele é o que tinha a mensagem para mim. O irmão Branham diz assim. Agora notaram a parte misteriosa, vamos aqui. Há testemunhas de 3 sentadas aqui, em uma semana atrás, pouco mais de uma semana atrás, eu estava em cima, lá bem no interior das montanhas, perto do México, com 2 irmãos que estão assentados aqui, tirando cardo ou carrapicho da perna de minha calça e deu-se uma explosão, que pareceu que ia derrubar as montanhas. Agora, isso mesmo, nunca contei aos meus irmãos, mas eles notaram uma diferença. E ele me disse, agora esteja pronto, vá para o leste aqui, vá para o leste. Aqui está a interpretação desta visão. Estão vendo? Agora, para que saiba, o irmão Sótema não conseguiu o animal que estava caçando. Nós estávamos tentando ajudá-lo a conseguir e ele disse, agora, esta noite, como sinal para ti, ele não vai conseguir. Tu deves consagrar-te nesta ocasião para a visitação destes anjos. E me senti fora de mim, vocês se lembram? E eu estava no oeste, os anjos estavam vindo para o leste. O Branham está contando a história. E quando eles se aproximaram, fui levantado com eles, lembram-se disto? Vindo para o leste. E o irmão Fred, aqui esta noite, é testemunha, e o irmão Norma. Enquanto descíamos, eu quase persuadi esse homem a permanecer e conseguir sua caça. Está certo, irmão Sótema? Irmão Sótema diz, amém. Sim, ali de pé, bem ali. Eu tentei convencer, mas ainda assim ele disse, ele não conseguirá. Eu nem disse nada. Prossegui. Algo sentado ao lado da tenda, o dia em que o irmão se lembra, irmão Sótema, e eu, tão logo algumas coisas estavam sendo ditas, que eu coloquei o irmão e o irmão Norma. Onde está o irmão Norma? Lá atrás. Fiz que prometesse não mencionar o que estava acontecendo. Está certo? O irmão diz, amém, essa é a verdade. Eu me voltei e me afastei da tenda, sim. Está certo, está certo? Porque isso é o que foi, exatamente o que foi. E sabendo que eu não poderia contar até que acontecesse, para ver se as pessoas entenderiam. E vocês notaram, aquele anjo em particular, e eu disse, lá era um anjo estranho. Para mim ele pareceu mais do que qualquer dos demais. Lembre-se disso. Lembre-se disso? A congregação diz amém. Eles estavam em uma constelação, 3 de cada lado e um em cima. Ele veio como uma pirâmide inversa, né?
E aquele exatamente ao meu lado aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o sétimo anjo. Ele era mais resplandecente, significava mais para mim do que os demais. Lembram-se? Eu disse, ele tinha o peito estufado, assim, e estava voando em direção ao leste. Vocês se lembram dessa maneira? Eu disse, dessa maneira, eu disse. Isso me apanhou, me suspendeu. Lembram-se disso? Aqui está. Aquele com o sétimo selo. A coisa que eu tenho desejado saber a vida toda. Amém. Esses outros selos significaram muito para mim, naturalmente. Mas, vocês não sabem o que este tem significado. Por uma vez na vida. Irmão Brana bate no púlpito várias vezes. Eu orei, clamei a Deus. Eu. Depois daquela reunião em Fênix, qualquer das pessoas lá comigo sabe, eu pernoitei nas montanhas. Certa manhã eu me levantei e subi no Cânion Sabino. Aquelas grandes montanhas escarpadas e altas, e subi lá. E há uma pequena trilha, depois de se haver começado, que leva para a montanha Lemon, que é uma caminhada de 30 milhas, uns 48 quilômetros, aproximadamente 30 pés de neve. Lá em cima, aproximadamente 9 metros. Deste modo, em cima da montanha, bem cedo antes do amanhecer, subindo por esta pequena trilha, rolando pedras à medida que avançava, senti-me guiado a virar nessa direção e virei, e subi em algumas grandes rochas cheias de pontas, que coisa, centenas de pés, quer dizer, de metros de altura, e me ajoelhei entre essas rochas, coloquei esta Bíblia, e coloquei este livro, este pequeno bloco de papel. O irmão Brana mostra a sua Bíblia, o bloco de papel. Eu disse, Senhor Deus, o que significa esta visão? Eu disse, Senhor, isto significa a minha morte, quando ele estava orando lá no Cânion Sabino, lá em cima. Vocês se lembram que eu lhes disse, achei que podia significar a minha morte, porque algo explodiu de tal modo que me sacudiu fortemente. Vocês se lembram disso? Quantos sabem disso? Ouviram falar disso? A congregação diz amém. Ora, claro, vejo todos vocês. E achei que pudesse significar minha morte. E então, no cômodo, eu disse, que foi isto, Senhor? O que significa? Significa que eu vou morrer? Se for, muito bem. Eu não contarei à minha família, somente permita-me prosseguir. Veja, se minha obra está terminada. E eu disse, agora o que foi isto? Mas ele enviou uma testemunha de volta. Vocês se lembram de que eu lhes dizer que não era isso. Era o avanço do meu trabalho. Vocês entendem? A congregação diz amém. Estão vendo? E sentado no Cânion Sabino. Deixa eu parar para relembrar vocês. Ele teve aquela visão, final de 62, pensou que era a morte dele, ele ouvia a voz do José, mas então não era morte. Mas ele, como qualquer mortal, se preocupou porque tinha família, né? E ele disse, Senhor, significa a minha morte? E ele orava e esperava a resposta. Daí ele disse, Senhor, é a mudança do meu ministério? E ele disse que o poder de Deus veio ali, quase que o rebenta. Entende? Quase que o rebenta. Mas justamente nisso aí, há pessoas que tomam a primeira parte. Entende? Não vê que Deus vindicou a ele, a pessoa dele, que era uma mudança. Veio a abertura da palavra.
E não só a abertura dos selos, porque há uma confirmação de tudo que ele havia pregado, os mistérios, as coisas, semente da serpente, Deus não está nas denominações. Ele mesmo chama casamento e divórcio como abertura dos selos, a mensagem Melquisedeque, que é bem depois dos 64. É bem 64 ou 65, não tenho bem própria data. Então ele chama tudo isso abertura dos selos. Então os selos, você não pode pensar que é só aquilo que lemos aqui, ó. Não. Ele diz, a nuvem quando veio é uma confirmação da mensagem. Daí ele cita do batismo, da Deus, da divindade, Deus está em Cristo. Agora, Jesus, enquanto ele curava, pregava, aliás, enquanto ele curava, que profeta querido. Mas no dia que ele deu meia volta e começou a dizer, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, ele começou a mostrar que ele era o verbo. Entende? As pessoas se afastaram. Entende? E geralmente, nós vemos que na terceira puxada há um afastamento. Leia Almas Encarceradas, apesar de não tomar aquilo por doutrina. Entende? Há um afastamento. Foi quando as denominações, aqueles grupos, realmente deram de costa para ele. Quando começou a vir a palavra, o ensinamento. Mas eu quero que vocês entendam que a abertura dos selos não é só essas coisas aqui, desse livro. Foi tudo, é uma confirmação, tudo que ele pregou antes e tudo que viria após os selos. Vocês entenderam? Eu não sei até. Eu sei que eu... Mas, então, é o avanço do meu trabalho, quer dizer, a mudança. Vocês entendem? A congregação diz amém. Estão vendo? E sentado no cânion sabino, o Pai Celestial sabe disto, tão verdadeiramente quanto vocês veem isto acontecer. Esses anjos desceram e vindicaram toda mensagem ser a mesma. Está certo? Não sou eu dizendo, é ele. Então vocês sabem se isto vem de Deus ou não. Foi-lhes predito por visão, não pude lhes contar até os cultos terminarem, porque fui proibido. No cânion sabino, sentado lá em cima aquela manhã, eu estava de mãos erguidas. O vento tinha levado meu velho chapéu preto. Quando eu estava lá com as mãos erguidas, orando, e eu disse, Senhor Deus, o que significa? Não consigo entender, Senhor, o que devo fazer? Se for a minha hora de ir para o lar, deixe-me ir aqui, que é onde nunca me encontrarão. Não quero ninguém se lamentando por aí se for para partir. Eu só quero que a família pense que eu dei um passeio. E não me encontrarão, esconde-me em algum lugar. Se for para partir, ora, deixe-me ir. Talvez José encontre minha Bíblia aqui algum dia e que ele a use, vê. Se for partir, deixe-me ir, Senhor. E eu estava com as mãos estendidas e repentinamente algo caiu em minha mão. O que foi que caiu na mão dele?
A espada de um rei? Do rei. Vocês estão acordados, né? Não sei, não posso dizer. Será que adormeci? Não sei. Será que entrei em um transe? Não sei. Foi uma visão? Não posso lhes dizer. A única coisa que posso dizer é o que eu. Foi exatamente a mesma coisa com aqueles anjos. Isso caiu em minha mão e olhei, e era uma espada, e tinha o cabo de pérola, muito bonito, e nele tinha uma guarda, aquela coisa por cima, né? Com ouro, e a lâmina parecia como de cromo, como de prata, só que era muito brilhante. E era tão aguçada, afiada, né? Ó, que coisa! E pensei, não é a coisa mais bela? Encaixou-se perfeitamente na minha mão. Pensei, é muito bela, mas eu disse, eu sempre tive medo dessas coisas, uma espada. Pensei, que farei com isso? E nesse momento uma voz estremeceu de lado a lado ali, que fez as rochas rolares, disse, é a espada do rei. E então eu saí disso, a espada do rei. O que a espada significa? A palavra na mão de um profeta, né? Agora, se tivesse dito a espada de um rei, mas disse a espada do rei. E há só um rei, que é Deus, e ele tem uma espada, que é a sua palavra pela qual tenho vivido. Isso digo solenemente aqui de pé em seu santo púlpito, com esta santa palavra que encontra-se aqui. É a palavra. Amém. Ó, em que dia estamos vivendo? Que grande coisa! Estão vendo o mistério e o segredo? A terceira. Estando ali de pé, quando isto me deixou, algo veio a mim e disse, não temas. Agora, não ouvi nenhuma voz, como no meu interior falou. Tenho que lhes dizer somente a verdade, exatamente o que aconteceu. Algo chegou e disse, não temas, esta é aquela terceira puxada. Terceira puxada, lembre-se. Lembra que explicamos a terceira puxada? A palavra. Primeiro ela vem como palavra para nos preparar. Como que Israel poderia entrar na terra, tudo era como pagãos saídos do Egito? Por isso eles tiveram que ficar ali no Sinai quase 2 anos aprendendo. Entende? Primeiro é o aprendizado, depois se executa. Então, veja, essa terceira puxada é a palavra. Eu pergunto, tem imitação? Agora, irmão Febrônio, cumpriu todas elas? A terceira puxada se cumpriu totalmente? O que é que vocês dizem? Falta aquela dinâmica. Não é certo? A palavra veio, terceira puxada, para pôr a mecânica em ordem, para que se manifeste a dinâmica. Está bem? Terceira puxada, lembre-se disso, a congregação diz amém. Ele disse, tens tido tantas personificações quanto a isto, que tentaste explicar, mas disse, nem mesmo tente isto. Lembram-se disto? Quantos se lembram desta visão? Amém. Ora, está em todo lugar, está em fita, e por toda parte, foi cerca de 6 anos, 7 anos atrás, foi 7 anos atrás, disse, não tentes explicar isso, disse, esta é a terceira puxada, mas eu te encontrarei ali dentro. Está certo? Ele disse, não tentes. Então, ainda parando um pouquinho, já estamos terminando, né?
Ah, vocês lembram que aquela visão da terceira puxada, dele pescando, e depois alguém disse, o Mombrana está fora, vamos fazer a oferta, e depois... E tudo aquilo são simbólicas, são símbolos. Eu vejo que tudo aquilo se cumpriu aqui. Entende? Se cumpriu. Não é preciso, literalmente, fazer uma tenda. Até o próprio irmão Branham comprou uma tenda, depois venderam a tenda dele. Ele pensava que ele queria ajudar, ver se era por aí. Não, irmãos. A terceira puxada, a abertura da palavra. Ele diz, o que é a terceira puxada? A abertura da palavra. Pronto. Agora, falta aquela palavra falada. Então, é uma puxada dentro da outra. Estou falando até onde Deus me tem alcançado essas coisas, não agora. Ó, tudo isto. Eu te encontrarei ali dentro, está certo? Ali dentro onde? No quarto. E aonde foi que ele recebeu a revelação dos selos? Ele estava no campo? Ele ficou naquele quartinho ali, na casa dele mesmo. Então, eu vou parar aqui. Ele vai continuar. Eu lamento muito, eu queria ter avançado. De início eu pensei de ler todos, somente ler. Depois dividi em dois estudos, duas escolas, porque é bom que essas explicações venham vindo, mas explicações dentro da leitura. Por isso que é importante, você lembra disso? Você lembra daquilo? Você saber, para não confundir, é preciso ver essas coisas. Então, irmãos, que Deus nos ajude, nos abençoe, mas fazemos isto para que você tenha uma compreensão melhor do que você tem na mão, da mensagem que Deus tem te dado. Amém? Fiquemos de pé. Que Deus proteja cada um de vocês, Pai divino, santo e querido. Quero lhe agradecer por tudo que o Senhor tem nos concedido, nos dado. E, ó Deus, e que o Senhor possa cada dia acrescentar mais luz a essa luz em nossas vidas. Abençoa todo o teu povo, concedendo a eles esta bendita graça, Senhor, e que possam confiar e caminhar pela palavra manifestada neste dia. Porque o Senhor a confirmou, então assim diz o Senhor. Dá-nos um bom dia, proteja todos os teus filhos, irmãos que estão de viagem ali para o encontro, que o Senhor esteja presente ali junto a todos eles. Em nome de Jesus. A vocês da internet, que Deus também abençoe. Amém. Até a noite, o pastor Daniel irá nos falar.